boa noite, tudo bem, pessoal de casa? Boa noite aí. Vamos pro episódio aqui do José Marcos Cash, a voz da manutenção transformando conhecimento técnico em resultado real. Porque se tá na mão, é porque foi de caminhão. E hoje eu tenho uma honra imensa em receber aqui ele que tem uma longa história aí no mundo da manutenção, são mais de 20 anos já. Nogueira, tudo bem? Tudo bem, e você? Boa noite, Nogueira. Boa noite. Pode se apresentar, falar mais um pouco de você aí, da sua trajetória aí, pessoal de casa? Então, vamos. O pessoal me conhece mais como Nogueira, né? Então, comecei aí, já fazem toda essa jornada aí no ramo de pós-venda, né? Sempre de veículos comerciais, caminhões. Aprendendo todo dia um pouquinho, né, Zé? A gente aprende um pouquinho. Já passei praticamente quase todas as marcas aí, desde Mercedes, Volkswagen, Iveco, Volvo, né? E, enfim. Então, como eu falei, são todo esse tempo aprendendo cada dia um pouquinho com todo mundo e aproveitando as oportunidades, que nem que você já registra aqui, meu agradecimento e admiração por esse canal que você tem, que realmente é importante. Eu acho que é bacana ter cada um, você pegar uns insights de cada um e faz todo sentido no nosso dia a dia, né? Eu acho que é a troca de experiência, eu acho que isso aí é bacana. Parabéns pelo canal, realmente é um prazer e uma honra estar aqui. Prazer é meu em receber. E a voz da manutenção foi criada para dar voz às vozes da manutenção. Exatamente. Então a gente ouve consultor técnico, ouve diretor de pós-venda, ouve gerente de manutenção, ouve um mecânico também que faz o dia a dia acontecer. E a gente que está aqui nesse mundo viemos vivendo transformações ao longo dos anos aí na manutenção, tanto nos sistemas de emissões quanto na maneira de tratar com o cliente. Hoje um mundo muito mais tecnológico. São várias as mudanças. Quais as principais que você enxerga aí durante essa sua trajetória, Eliezer? 20 anos aí. Olha, Zé, eu acho que não só a questão de produto, né, como você comentou, né, essas regras com relação à emissão de poluentes, que isso aí é um caminho sem volta, que isso é necessário, né? Então, toda essa evolução. Mas eu destaco, acho que uma mudança do nosso profissional. Eu acho que a mudança hoje do perfil profissional, hoje do nosso negócio, eu vejo que mudou-se bastante do que era e o que precisa daqui para frente vem cada vez mais sendo desafiador nesse sentido, né? As pessoas o perfil tem mudado bastante, né? Então, em questão de produtos hoje, né, vamos falar assim, do que era 20 anos atrás para o que é hoje, hoje, vamos falar assim, o caminhão hoje é quase um Transformers, né? Quase um... como é que vai? Bumblebee, né? Que chama, né? Então, é praticamente isso, né? Então, aí esse é o desafio. Que aí são pessoas pessoas capacitadas para operar esse tipo de produto hoje, que eu acho que esse é o maior desafio e eu vejo que essa transformação que a gente está tendo. Para operar, você fala tanto do ponto de vista da condução, quanto do ponto de vista também da execução do trabalho mecânico. Com certeza. Porque hoje, para operar, é muito tecnológico, né? Então, o camarada que há de 20 anos atrás, para operar hoje um veículo com essa tecnologia, ele tem um pouco de dificuldade, né? Porque o caminhão te traz, né? O produto te traz muita tecnologia, te traz muita informação, né? E tanto para a questão de, vamos falar assim, de manutenção, né? A essência da mecânica ela não mudou, vamos falar assim, a não ser com a chegada dos elétricos agora, né? Mas hoje, o que eu entendo é o quê? Hoje o cara espeta o computadorzinho lá, hoje ele tem praticamente aí um meio caminho andado aí, assim, a vida está um pouco mais fácil nesse sentido. A essência não mudou, mas essa geração que vem, dessa forma que vem o produto com essas mudanças, muita tecnologia requer justamente ter um equipamento como esse, né? E você que tem 20 anos de experiência nesse mundo da manutenção, o que mudou no cliente, na percepção de valor do cliente, Nogueira? Hoje eu vejo o cliente assim, o grande desafio, nós como prestador e o cliente como um todo, é o quê? Ele enxergar valor, nós vender valor para o cliente. É aquela sensação do seguinte, você tem que ser um bom operador logístico, eu tenho que ser um bom prestador de manutenção, ou seja, garantir disponibilidade, né? Então, o cliente hoje ele exige detalhes na operação, no sentido de entrega de produto, ou seja, disponibilidade, que hoje quem está vendendo o produto, seja de qualquer marca, né? Seja, enfim, você tem que estar com a gestão
desses indicadores de manutenção muito bem afiada, ou até para você oferecer para o cliente isso daí. Olha, o meu produto X oferece isso, em comparação com o outro, mas não só isso, mas eu tenho uma rede de manutenção disso. Então, eu acho que o cliente hoje, o perfil dele não compra... Eu acho que o produto ainda é o fator decisor, mas eu acho que a questão de manutenção, a questão de prestação de serviço hoje, eu acho que ele... Eu costumo dizer hoje que... isso é opinião minha, né? As pessoas falam, o pós-venda é a segunda venda. Eu acho que não. Pós-venda hoje é a primeira venda, na minha opinião. Porque hoje, se você pegar as marcas hoje, é claro que uma destoa um pouco mais, isso é normal, mas na régua, se você for ver, né, praticamente é muito próximo, né? Qual que é o diferencial hoje? É Pós-vendas. É o pós-venda. Pós-vendas que se traduz em pessoas. Sempre. Esse é o principal. Mas, há um desafio no pós-venda hoje, na maneira de tratar com o cliente, porque hoje é mais tecnológico a situação. Como vender nesse universo que é mais tecnológico, não tem mais aquele approach, aquela conversa no olho, está um pouco mais distante hoje, ou não, ainda dá para ter aquele approach, aquela conversa olho no olho com o cliente? Olha, eu vejo assim, eu vejo dois momentos. Acho que a pandemia acelerou algumas coisas, né? Ou ela acelerou ou encurtou algumas coisas. Né? Acelerou no sentido que o home office, né? Hoje o home office hoje é muito intenso, né? Vamos falar assim. Agora, com relação ao cliente, de fato, tem o perfil hoje vem mudando. Eu vou dar um exemplo. Se você pega, às vezes, o cliente que tem a sucessão, o pai tratava de um jeito, era o fio do bigode, sentava na mesa, aquela negociação que a gente sempre sabe. Já o filho já é diferente. Ele quer uma reunião, ele quer que você estrutura melhor o assunto, que estrutura melhor o tema que você vai tratar, ou o negócio que você vai oferecer. Então, isso mudou um pouquinho, né? E eu vejo, aí é uma opinião, né? Que a pandemia ela deu uma acelerada nesse sentido. Deu uma acelerada para você afastar um pouco, né? Essa perspectiva. Então, eu acho que cabe nós, que somos o mercado, que somos do negócio, que vive de relacionamento, que nosso negócio é 100% relacionamento. A gente não pode perder isso. Esse é o principal. Eu sempre falo uma frase, e a galera que acompanha o podcast aí já vai saber, que eu gosto muito da frase do CEO do Starbucks. Nós não estamos no negócio de café servindo pessoas. Nós estamos no negócio de pessoas servindo café. Exatamente. É sempre pessoas. Sempre pessoas. O desafio é esse. Esse é o grande desafio de qualquer companhia. De qualquer companhia, é o grande desafio. Porque é como você falou, os produtos hoje conseguem se aproximar, conseguem ser similares, estarem próximos. Mas a maneira como você é tratado, isso você nunca vai esquecer. É diferente. Isso vai ser diferente. Mas seu primeiro emprego no mundo da manutenção não foi já como gestor, ou já começou, não. Ou já começou em berço esplêndido. Imagina, quem dera. Quem dera, viu? Qual foi sua primeira função Na verdade, eu comecei em concessionária, comecei de baixo, né? A gente fala que comecei como assistente, passei pela parte de apontadoria. A apontadoria é o cara que aponta as horas. Apontando os mecânicos iam lá na minha mesinha, lá, tô começando. Aí o cara estourava, eu ia atrás do cara, você está estourando tempo, avisava o chefe. E aí, isso. Mas eu sempre estava de olho na consultoria, que eu sempre gostei de estar com o cliente, conversando, sempre gostei disso, né? Eu ficava olhando os consultores, falei, puta, cara... E quando um saía de férias, cara, eu ficava doido, porque ele dá oportunidade para eu poder cobrir as férias, ou atender os 2 clientes ali para poder, né, ajudar. Mas eu comecei como apontadoria, passei pela garantia de concessionária, depois eu virei consultor, né? E aí foi indo, cara, supervisor de serviço, peça, gerente de peça, gerente geral, e enfim, foi desencadeando as funções aí. Só não fui mecânico, propriamente dito, né, da pegar a mão na massa. Mas você acaba vivendo lá, você acaba aprendendo por tabela, né, vamos falar assim. Temos algo em comum, porque eu lembro como se fosse hoje o primeiro dia que eu entrei na concessionária, em 9 de abril de 2012. Lembra a data? Nossa. 9 de abril de 2012. Primeiro dia, eu olhei assim para o concessionário, para toda a estrutura do concessionário, e eu falei, eu quero ser aquele cara ali, que era consultor técnico. E você sabe que, você olhou como consultor técnico, eu mirava isso porque eu tinha um cara que trabalhava comigo lá, que é um amigo hoje,
E eu sempre vi o perfil dele. E na época tinha uns Nextel grandão, lembra? Aquele Ah, tijolão. lembro. E eu vi ele pra cá, com o Ramon, aquela loucura toda. Eu falei, cara, que negócio louco. Eu Que preciso entrar nesse mundo aí. É divertido. Assim que eu entrei no concessionário, eu olhei pro concessionário inteirinho e queria ser aquele cara, que aquele cara também nessa época era do Nextel, ficava com o Nextel, falava com o cliente. E PTT, né? É o PTT. Mas assim, eu via nisso que a possibilidade de você ter um network, né? Porque o consultor hoje, ele é um cara que tem um network muito grande. Isso é importante pro negócio. Então, eu via nisso uma oportunidade. E eu sempre costumo falar uma outra frase, o network te levará a salas que diplomas não levam. Exatamente, a experiência. O network te levará a salas que diplomas não levam. É isso aí. E é fato isso. E como consultor, a gente está falando aí de que período da sua carreira? Isso é que ano, mais ou menos? Foi 2007, 2008, 2009, mais ou menos. Acho que foi foram 2 anos como consultor? Não, eu fiquei praticamente uns 3, 4 anos. 3, 4 anos como consultor. Apanhei bastante no início. A gente aprende, né? Aqueles clientes que vêm bravo, e era diferente na época, porque os clientes não é igual hoje, e-mail, era diferente. O cara chegava bravo, já tinha um orçamento que ele não concordava com alguma coisa, já batia na mesa, você já ficava apreensivo ali. Já passei já muito ficava por apreensivo ali, aí a perna batendo aqui debaixo da mesa, né, de nervoso. Né? Mas aí é muito calma, serenidade, é muita humildade. Eu acho que humildade. É isso daí. E eu aprendi muito com esse cara isso. Eu via situações de que o cliente chegava muito pilhado, estressado, porque o pós-venda, você sabe, é um pronto-socorro, né? Ninguém chega lá sorrindo, não é verdade? Todo mundo tem um problema, né? E eu via, presenciava esse cliente estressado, que quebrou o caminhão, e carregar, aquela coisa toda tal, e ele calmo. E o cara falava, ele calmo. Eu falei, puta, esse cara não sai do giro. Eu falei, tá aí o negócio. Você não tem que debater, deixa ele falar, deixa o cliente falar. Ele vai abaixar, depois você vai entrando, você vai. Se piorar, você que chamou o chefe, vem aqui. porque quem é de concessionária sabe, tem vezes que piora um pouquinho. Piora. Mas aí, pior é se você ficar instigando junto, né? Então você tem que... Se você entrar no debate... Deixa eu falar. Aí eu falo, você quer ser feliz ou ter razão? Essa é a pergunta. Geralmente, quando a gente inicia, a gente tem as nossas inspirações ou aspirações. Teve alguém na sua família que foi sua inspiração para entrar no mundo da manutenção? Ou foi a aspiração ou a vida que te levou por esse caminho? Cara, Zé, na verdade, uma história assim... meu pai, ele é policial, aposentado. Meu pai é minha referência, né? E quando eu entrei no mundo de concessionário, que foi meu primeiro trabalho, foi um negócio gozado, né? Porque ele foi atender uma ocorrência na concessionária. Na concessionária. Eu era menino, precisava trabalhar jovem e tal. E aí ele falou com o gerente na época, tem um filho meu assim, se assado, né? Tem alguma oportunidade aí para ele? Acho que... Não, traz ele para cá. Aí eu fui lá, fiz uma entrevista, cara, não sabia nada. Meu primeiro emprego, você fica apreensivo, é normal, né? E aí, gozado é que essa história minha mãe fala, né? Quando o gerente na época, quando ele foi me contratar, e que também é um amigo hoje, também estimo muito, ele ligou minha mãe perguntando, posso contratar seu filho? Seu filho é boa pessoa? Pô, você vai perguntar para mamãe se o filho é boa pessoa? Aí acabou dando certo. Então, assim, eu entrei dessa forma. Meu pai foi atender uma ocorrência lá, teve uma situação, e acabou perguntando se tinha alguma oportunidade, alguma coisa, e acabou entrando. E aí foi. Mas o meu tio, ele já era de concessionária. Mas eu não tinha tanto essa aproximação. Quando eu entrei, aí eu comecei a ter mais contato, que ele já trabalhava num outro grupo, ele estava já bem avançado, já, né? Ele era gerente, inclusive, num outro grupo, mas eu nunca tive essa aproximação, essa curiosidade. Aí, quando eu entrei, ele era de outra região, eu falei, pô, tio, eu entrei, você saiu, ele falou assim, segue esse caminho, assim, se assado, tem essa postura, tal. E ele foi uma pessoa que deu muita dica para mim, no início, vai assim, você sabe, não se espelhe nisso, você vai ver, você vai se deparar com essas e outras situações no decorrer dessa carreira, mas tenta-se... essas lições são importantes. Eu costumo contar para o pessoal lá na empresa, lá para quem está entrando novo,
A história do balão cheio e dos balões vazios. É. Fala, quando a gente é um balão cheio, motivadaço, querendo revolucionar o mundo. Resplandente. Né? Resplandente, querendo revolucionar o mundo, querendo fazer diferente e querendo fazer a diferença. Mas aí a gente entra no ambiente e aí a gente encontra alguns balões vazios, alguns espinhos, que vão falando coisas para que a gente desanime. Vai falando, mas ninguém cresce aqui. Mas aqui sempre foi assim. Mas não vai mudar. Mas eu tô aqui há 4 anos ainda não cresci e tal. E você vai ouvindo isso e você vai esvaziando. Se você esvaziar, você vai ser mais um balão vazio. Mais um do mesmo. Quem consegue se manter o seu balão cheio, é quem faz a diferença. Exatamente. É quem começa por uma indicação do pai e chega hoje na posição que você chegou. Quem consegue manter o balão cheio, motivado. Quem descobre, eu costumo dizer, quem descobre qual é o seu porquê. Qual é o seu porquê? Por que você acorda todas as manhãs? Por que você come o que você come? Por que você sai da sua cama? Qual é o seu porquê? Você que está em casa. E agora eu viro a pergunta para ti. Qual é o seu porquê? Você descobriu o seu porquê no mundo da manutenção? Olha, Zé, eu descobri. Né? Eu fiz eu tenho a formação acadêmica voltada em engenharia de produção, mas não segui. Né? Eu especializei em algumas coisas voltadas a processo e gestão de pessoas. E o profissional, assim, eu vejo, às vezes as pessoas podem entender de uma forma até errada, mas se você pensar friamente, não é. Mas um profissional, ele tem que ter as características, ele tem que ter empatia, um cara humilde, mas ele tem que ter ambição. Ambição. Ele tem que ser ambicioso. Ambicioso positivo, de forma positiva. Eu quero chegar lá. Por quê? Eu sempre enxergava as pessoas que estavam acima de mim, tentava extrair o que ela tinha de bom, mas também enxergava as dificuldades. Não defeito, dificuldade. Né? Eu falei, se um dia eu chegar, essa atitude que eu vi que ele teve, eu não quero fazer, eu quero ser assim, assim, assado. Então, o porquê? Porque eu nunca quis ser igual aos outros. Eu sempre busquei querer mais. Mas de forma correta, humilde e conquistando meu espaço. Graças a Deus, nunca precisei subir nas costas de ninguém. Né? Apanhei, caí, levantei e fui. E hoje o porquê principal é o quê? Eu tenho 2 filhos, né? Então minha família é a minha maior motivação, não tem outra. Né? E o porquê, um dos porquês principais é porque eu gosto do que eu faço. Eu amo o que eu faço. Eu adoro pós-venda, eu adoro gente, eu adoro esse mundo esse nosso negócio, essa possibilidade de você conversar e conhecer muita gente, sabe? Essa possibilidade que você de manhã tá com um cliente que é amigo, você quebra o pau à tarde e te liga, passa aqui, vamos tomar um uísque aqui, tomar uma cerveja. Cara, isso é muito bom. Esse é o nosso negócio. É porque eu amo esse negócio. Isso é porque eu amo esse negócio. Exatamente. Isso é muito bom. Então você tem muito carinho, gosta muito de lidar com pessoas. Sim. Esse é o seu negócio. Pessoas hoje... Eu falo, empresa é feita de pessoas. A gente tem que cuidar das nossas pessoas. Pessoas é a causa e o resto é a consequência. Pessoas é a causa e o resto é consequência. Gostar do que faz. Gostar de pessoas. Eu falei um pouquinho mais cedo sobre relacionamento. O nosso negócio ele é 200% relacionamento. Né? Então, a pessoa hoje que está no pós-venda, ela tem que gostar de gente. Primeiro, gostar do cliente interno. Acho que o primeiro passo é gostar de si mesmo, gostar do cliente interno, porque o externo ele é a consequência. Eu sempre falo. O que a gente faz interno, o externo é a consequência. Né? Se você tem um time, tem pessoas que gostam que fazem, né? Estão bem direcionadas, estão bem informadas, né? Estão bem instruídas, pode ter certeza que o nosso cliente ele vai perceber isso, ele vai sentir isso. Né? Mas eu acho que um dos pontos que eu vejo hoje, com o tempo, você vai aprender é ouvir, é escutar. Eu acho que hoje às vezes você administra alguns ruídos que gera durante um negócio, que é escutar. Escuta. Calma. Deixa eu falar. Traz para o seu mundo. Depois a gente trata. Então, hoje... e falta um pouquinho de paciência também, né? E empatia, que eu acho que é o mais importante. Relacionamento com empatia. Tem-se
uma percepção que hoje a geração atual é um pouco mais ansiosa, que falta a essa geração essa paciência. E como conciliar essa geração que hoje, e provavelmente deve ter parte da companhia que é dessa geração, se relacionando com a parte da geração que foi aculturada a ter mais paciência, a lidar tudo com mais tranquilidade? Olha, esse é um desafio dos grandes, cara. Essa é uma das contas da matemática que é difícil fechar, viu, cara? Mas eu vejo assim, eu acho que sempre é conversa, né? Eu acho que como a gente trata com pessoas, e você falou um negócio importante, é casar a geração que já foi com a geração que vem. E eu vejo assim, essa geração que vem, nós temos que se adaptar a essa geração, porque essa aqui já foi. Mas a gente precisa delas. Mas essa aqui é que nós vamos precisar daqui para frente. É essa geração que vai vir. E a gente não sabe como é que vai vir daqui para frente. Então, eu vejo muito assim, exemplo, é conversa, é muito treinamento, é muita conversa. É os 5 minutinhos, aqueles... O bom dia lá, os 5 minutinhos do bom dia. Pessoal, ó, aconteceu isso, vamos ter que tomar cuidado, assim, se assado. Ah, mas, cara, é assim, eu matou assim, assado. Então, e você... E também dá a oportunidade deles também, dessa geração também, se posicionar. Eu acho que é instruir o tempo todo, mas também você dá uma certa liberdade para eles também se posicionar com orientação, com treinamento, sabe? Isso é extremamente importante. É um desafio, não é fácil, porque essa geração mais antiga, eu falo a minha também, porque eu peguei um pouco dessa época, ela é muito pautada àquela questão da confiança, né? Hoje não, hoje o atendimento, às vezes, você tem que quebrar aquela forma de ser mecânico, né? Ele tem que ser mais humano o negócio, mas sempre voltado à empatia, né? Você está falando hoje com a geração atual que se tornou mais mecânico. Isso é uma realidade. Eu costumo observar, eu estou sempre observando, a gente está sempre observando de maneira empática. Tem duas coisas que você falou que é muito interessante, muito inteligente. A primeira é da gente dar espaço de voz, para que essa nova geração também se posicione, se fale, que a gente ouça e aprenda também com eles. Sim. Porque, como você falou, humildade, a gente tem que ter humildade para estar aprendendo, porque tanta gente tem para passar, quanto também tem para aprender. Exatamente. Para aprender. Então, isso é muito interessante. Mas essa conexão não é uma coisa simples, não é uma matemática simples. Principalmente porque a geração de hoje, ela se acostumou a uma maneira mais mecânica, robótica de se relacionar. E a geração anterior é uma geração que se acostumou a essa maneira mais do relacionamento interpessoal. Passa aqui, toma aquele uísque, toma aquele café. Café para quem é do café, viu? Uísque para quem é do uísque. E água para quem é da água. Exatamente. Como se eu fosse da água. Nós, né? Nós, né? Como se eu fosse da água. Mas, e aí, essa conexão que é o desafio, que é o interessante. Que ferramentas você aplica como gestor hoje para tentar fazer essa conexão? Para que as pessoas ligam? Porque eu te confesso que para mim é um desafio. Eu falo, liga, já falou com o fulano tal? Aí eu já mandei mensagem. Não, mas você já ligou? Não, eu já mandei mensagem 3 vezes. Mas você já pegou o telefone e ligou? Parece que há um receio de pegar o telefone e ligar. E a nossa geração, que a gente faz parte, tanto eu quanto você, de uma geração anterior, o prazer é ligar aqui e resolver o problema. Falando. Isso é verdade. Né? Você também tem que instigar as pessoas a fazer esse contato, essa nova geração? Né? Porque é assim... O WhatsApp ele é bom, ele é um registro, é uma ferramenta poderosíssima. Mas hoje, o WhatsApp, eu vejo assim, o fato dele mandar mensagem, bom, eu já passei a informação, agora não está comigo mais. Pois é, cara. Eu falei, mas calma, não é assim, mas o cara não, mas eu já passei a mensagem, eu passei meio-dia, ele foi ver 4 horas, mas eu já passei então, mas não é assim. É bem desafiador, aquilo que eu falo, eu acho que a gente tem que dar voz e dar o senso de responsabilidade, o senso de urgência do negócio. Vai do momento de quem está recebendo. Exatamente, porque...
Só lembrando, quando a gente se comunica, nós nos comunicamos para o outro. Exatamente. Você fala uma coisa, e como que o outro vai receber? Exatamente. Se você, e já por telefone, se você mandou uma mensagem que de certa forma foi mal interpretada, você tem o tempo, você vai ter a percepção, a inteligência emocional de perceber e corrigir. Isso é verdade. E corrigir. Qual foi o maior desafio que você enfrentou na área? Ao longo, olhando para esses 20 anos de carreira aí. Olha, Zé, quando eu comecei no grupo inicialmente, eu recebi um convite, né, para ir para uma outra operação, né, e para assumir o cargo de gestão. Imagina, um moleque novo, né, de 26 anos, para ser gerente de uma concessionária. Foi gerente de serviço. Ah, você foi gerente aos 26? 26. Gerente de serviço. Imagina, você chega na concessionária, você é um cara novo, está aprendendo todo dia também, um monte de macaco velho. Né? Um monte de gente mais madura, né? Rapaz, apanhei bastante. Assim, desafio, né? Porque eles te testam muito, né? Ah, testam. Testam pra caramba. Mas aí, você tem que trazer pro lado, vem aqui, eu preciso de ajuda, me ajuda, ó, vamos lá junto. O que você acha? Estou pensando em fazer isso. O que você concorda? E vai. E aí você teve que ter, suponho que você teve que ter muita inteligência emocional. Sempre. Já nessa época. Porque eles desafiaram você, eles, né, na ocasião me desafiavam, né, o tempo todo, né? Então, e você também não podia perder um pouquinho sua postura, pô, independente, né, se eu estou aqui, eu estou vendo que eu preciso eu preciso controlar a situação, eu também não posso perder a pose, né? Vamos falar assim, sereno e tal, mas com os líderes sempre tentei trazer para o meu lado, ó, vamos lá, eu estou assim, estou chegando aqui, eu preciso de vocês estão aqui mais tempo, o que vocês acham disso? O que vocês acham que eu preciso melhorar? Vamos lá, vamos junto, ó, tudo eu não consigo, mas pelo menos da barra de chocolate, pelo menos 2 quadradinhos eu vou tentar. Entendeu? E aí eu acho que... E aí você vai conquistando. E assim, com o tempo, né? Você vai aprendendo, você vai ficando um pouco mais maduro, mas você vai aprendendo. Mas eu sempre falo, é a humildade, é a conversa. Você não ganha nada no grito, você não ganha nada forte, você não decide, você não tem as melhores ideias. Então, eu gosto sempre de compartilhar. Pessoal, nós temos um problema, eu imagino isso. O que vocês acham? Vamos lá, decide comigo. Ah, eu concordo muito com você. Então, isso é extremamente importante. É uma forma de você trazer o seu time e você deixar eles inclusivos. Eles também têm que ter o senso, como eu falei, tomador de decisão e o senso de responsabilidade. Eles também fazem parte disso, né? Por mais que eu seja responsável, né, a gente seja responsável, mas eles também fazem parte, porque eles vão operar mais a situação, vão viver mais o processo do que provavelmente a gente, né? Então, eu sempre compartilho isso. Eu acho que é extremamente importante. Né? Mas esse trecho que você falou, eu gosto e é muito inteligente da sua parte. Eu gostaria até que você falasse para o pessoal de casa. Começou com você, não ganha nada no grito. Conversa. Sempre. Conversa sempre, não ganha nada no grito. Não, essa postura que a gente já se presenciou no passado, não, isso não existe mais. E a gente fala porque parece... Hoje, que é mais mecânico, a gente não vê isso, mas a gente presenciou muito isso. Sim. A gente presenciou muito isso. Inclusive nas relações, acho que as pessoas que foram educadas em certo momento ou aprenderam com a vida que quem gritasse mais parece que era mais ouvido. E não é. Não, pelo contrário. E não é. Não, nem sempre. A voz da paz entra mansinho, suave, sereno. E você vai conquistando. Eu acho que é sempre assim. Você não pode forçar nada. É claro que como eu falo, você tem que despertar o senso de responsabilidade. Sim. Né? Pessoal, a responsabilidade é essa, mas não precisa tomar essa decisão. Não dá para continuar do jeito que está. Né? A gente não pode ser mais do mesmo. Ou seja, temos que ser diferente. A gente precisa... Exato. Né? Precisa que vocês participem, que vocês colaboram. Né? Então, isso é importante. Eu tento fazer sempre esse exercício. Ao longo do período, Nogueira, ao longo do período, nós temos momentos de altos e momentos de baixo. Temos um momento de alto e um momento de baixo. Isso é natural para todo profissional. A gente acorda, às vezes, motivadaço, querendo revolucionar o mundo, e tem aquele dia que a gente acorda um pouco mais borocochô, um pouco mais contido, né? E tem uma grande figura que passou por aqui, que ele fala uma frase que eu acho sensacional.
o Justino. Ele fala, na minha melhor fase, eu diria. Eu diria. Nogueira, na sua melhor fase, o que você diria? Ai, meu Deus. Essa eu vou ter que ligar para ele, Justino. Fala isso aí para mim, viu? Essa é dele. Zé, tem... momentos marcantes. Tem muito. Porque certeza que tem ao longo dessa história aí. Tem, cara. Então, eu vou lá pro corte. Na minha melhor fase, eu diria... Lembra um momento aí, o que mais marcou? Olha... O primeiro dia como gerente ou o primeiro dia como consultor? Eu acho que o primeiro dia como gerente. Primeiro dia como gerente? Foi tenso. Os primeiros meses, né? Mas, assim, um momento muito importante da minha carreira foi quando eu dividi o grupo com o Justino, trabalhávamos juntos, né? E no grupo tinha uma premiação de reconhecer alguns líderes, né, em algumas áreas, né? E eu fui indicado para ganhar, para participar da indicação como liderança. Eu ganhei como liderança no grupo. Né? Fui para Portugal, recebi um prêmio, então isso foi muito positivo, mas não é que é o prêmio Eliésio, não, é um prêmio de pessoas, né? Foi um conjunto de trabalho com todo mundo envolvido, né? Que acreditamos, né? que aceitou, né? A gente compartilhar comigo as ideias e junto a gente conquistou. Então, eu acho que foi um momento muito marcante do fato de eu estar representando, ter tido ganhado esse prêmio, mas eu entendo que foi um momento que nós ganhamos. O time ganhou isso. Aí, para mim, caiu uma ficha que chamou muita atenção, é o seguinte, que a gente não faz nada sozinho. Nada sozinho. Então, até eu lembro quando eu fui lá receber o prêmio, eu voltei, né? Pô, chefe, parabéns, você. Eu falei, não, nós ganhamos. Você ganhou, você colaborou com isso, então nós ganhamos. Eu fui um mero representante, era um representativo, né? Mas foi um momento muito marcante, assim, na minha vida profissional e eu acho que realmente fez assim o sentido que daqui para frente sempre vai ser as pessoas, você incluir as pessoas, ter o bom trato, ter o respeito, ter empatia, não deixar de cada um saber o que tem que fazer e não deixar de cobrar por isso, porque você ser líder não é ser pai, não, você tem que saber que cada um tem que fazer e eles têm que te reconhecer como líder, mas cada um tem que saber o que faz, tem que saber o que entrega, mas eu acho que é você deixar eles participarem do negócio. Eu acho que isso é fantástico. Eu aprendo muito com isso. Porque, às vezes, tem decisões que a gente toma, que aconteceu uma situação, eu vou tomar essa decisão. Para a gente tomar a decisão, né, você junta um pouquinho de experiência aqui, acolá, você vai um... Mas quando você escuta todo mundo, cara, te dá uma percepção diferente do negócio. E você se sente mais seguro. Né, porque está todo mundo junto contigo. Entendeu? Então, eu acho que esse reconhecimento, né, que aconteceu comigo foi justamente para chamar atenção nisso, cara. Sempre o conjunto. E no nosso modelo de negócio, que é pós-venda, que de novo, 100% relacionamento, é o conjunto. Então, o time técnico tem que estar bem afiado, tem que estar bem motivado, tem que estar bem... Eles têm que saber qual o propósito deles, né? Então... E o time de atendimento, o time que fica, o back-office que fica lá. Então, sempre é o conjunto. Eu sempre valorizo muito isso, gosto muito disso, sempre tento instigar muito isso. E como você, obviamente, se puder contar, para quem está em casa querer às vezes até copiar, como você inspira e conecta essas pessoas? Porque a mensagem que vai para o corpo técnico não é a mesma que o back-office entende. E também não é a mesma para quem está no front office entende. Front office, os nossos amigos consultores estão lá no front office lá. Como conectar pensamentos diferentes numa mesma ideia? Esse eu acho que é um grande desafio. É um grande desafio. É justamente isso. Eu acho que você achar o contraponto de cada um. Né? É você colocar todo mundo para conversar, você ter um momento... De passar quais são vamos falar assim, seus objetivos, né? O objetivo do negócio naquele momento, qual o caminho que a gente está indo, o que a gente precisa melhorar. Nunca apontar. Não tem que apontar. Então, nós erramos, nós acertamos, nós acertamos. Né? Então, cada um tem sua responsabilidade. E quando você vai, por exemplo, para o time mais técnico, né? Porque o mecânico já é um time mais, vamos falar assim, mais bruto, vamos falar assim, né? Então, a linguagem é um pouco diferente do time lá de dentro.
Então, eu acho que você tem que chegar junto do nível dos caras. Fazer com que eles também tenham o mesmo valor do time de dentro. Não é porque o consultor, ou seja, quem for sentado na mesinha no ar-condicionado, ele tem mais valor ou tem mais prestígio do que o cara que está lá consertando o caminhão, regulando uma válvula no motor quente e tal. Não, pelo contrário. Eu acho que isso tem que ser valorizado. Né? Então, e não só isso, né, mas meritocracia. O pessoal do back-office também, o pessoal do nota fiscal. Cada um tem que chegar ao valor. Porque um não funciona sem o outro. Não, e outra, né? E eu acabei de falar, é meritocracia, né? Meritocracia. Cara, a meritocracia é importante. Um depende do outro, sabe? Você montar aquele colchetezinho lá que um depende do outro, cara. Funciona. É difícil? É difícil. Não é fácil. Mas tem que dar o passo. Tem que dar o primeiro passo. Se a mecânica produzir, o cara ganha, mas se o consultor tiver um bom atendimento lá, tiver um bom NPS, ou, enfim, seja qualquer outro método, o mecânico também ganha. Então, é o conjunto, é o valor, é o propósito. Eu acho que isso é extremamente importante. Isso é excelente. Meu caro, nós temos um quadro aqui chamado Quando Penso Em. Topa participar? Vamos lá, né? Lá vem. Você que está ao longo de 20 anos aí, passou por diversas marcas. Vamos lá. Quando penso em Mercedes, penso em? Penso em qualidade. Qualidade? Penso em qualidade. Quando penso em Iveco, penso em? Oportunidade. Oportunidade. Quando penso em Volkswagen, penso em? Olha, seria... Vejo oportunidade também. Oportunidade também? Vejo oportunidade também. Quando eu penso em Scania, penso em? Consolidação. Consolidação. Quando penso em Volvo, penso em? Consolidação de mercado, acho que seria de bate-pronto, vamos falar assim, né? De bate-pronto, consolidação de mercado. É isso aí. Esse é o quadro Quando Penso em. O público, vamos falar assim, de A a Z. De A a Z. Que é o catálogo hoje da fábrica. A gente tem uma das nossas unidades, era mais voltada para específico ônibus e vans, né? Por causa do mercado. Mas na outra unidade, ela atende o público de ônibus, caminhões e vans. Total. De A a Z. De A a Z. De A a Z chega lá. Todo tipo de gente. Todo tipo de cliente e vai. E é uma marca consolidadíssima no mercado. Sim. Marca consolidadíssima no mercado. Respeitadíssima. Que atende aí grande parte do mercado nacional aí. Tem muito tempo que você voltou para essa concessão? Voltei em janeiro, né? Fazer 7 meses aí, 6 meses. 7 meses. 7 meses. Comecei, né? Foi o primeiro emprego, né? Fiquei 5 anos, quase 5 anos. Foi isso mesmo, acho que foi isso. E voltei agora, em janeiro deste ano. Voltei de novo. Comecei de uma função e voltei em outra, né? Feliz. Você tem um quadro aqui que a gente costuma fazer do ranking das marcas. Olha só, de 1 a 4, quando eu vou falar a palavra e você fala, ó, primeiro, segunda, terceira, quarta. Primeira, a que mais se conecta com a palavra, a segunda, terceira e a quarta, nesse sentido. Vamos nessa? Vamos lá. Confiabilidade. Olha, Volvo. Primeiro Volvo. Segundo? Scania. Terceiro? Mercedes. Quarto? Volkswagen. Consumo de combustível? Scania. Primeiro, Scania. Segundo? Mercedes. Terceiro? Volvo. Quarto? Iveco. Facilidade de manutenção? Mercedes. Primeiro, Mercedes. Segundo? Volkswagen. Iveco. Quarto? Volvo. Quarto. Custo de peças? Olha, Volkswagen. Primeiro. Segundo? Mercedes. Terceiro? Iveco. Quarto? Olha, começar Volvo.
Bom. Muito bom. Tecnologia embarcada? Pô, é desafiador. Aí todo mundo brigando. Essa briga é muito boa, briga né? é boa. A briga da tecnologia é muito boa. Eu diria que no mercado de vans, eu tenho uma opinião. Qual que é? No mercado de vans, eu também vou dar. Tá vendo aí? Eu me coloco, mas eu vou você. entrar. No mercado de vans, eu vejo a Sprinter disparadíssima. Se você pensar, a Sprinter é disparada, mais tecnológica. É um carro. A Fantástico. Sprinter... Mas e você, na tecnologia embarcada, pensando no caminhões? É. Olha, das marcas que eu conheço, assim, eu vejo hoje, o Mercedes tem muita tecnologia. Mercedes? Muita tecnologia. Estou colocando a Mercedes. No caminhão também, né? Caminhão A Sprinter, pra mim, na minha opinião, é disparado. Segundo? O Volvo. Terceiro? O Scania. Quarto? Olha, o SUV me surpreendeu muito. Esse produto. O SUV é o da Iveco. Me surpreendeu bastante. Boa, muito boa. Muito boa. E por último, uma coisa que todo mundo no mercado sempre comenta e faz parte hoje, principalmente porque as montadoras, as transportadoras estão seguindo uma outra linha de raciocínio, que é a de locações também, e também a de vendas. Muitas transportadoras estão seguindo esse caminho de revenda de caminhões. Então, por último, é valor de revenda. Volvo. Segundo? Scania. Terceiro? Mercedes. E quarto? Volkswagen. Volkswagen? Excelente. Isso aí foi o quadro ranking das marcas aqui com o nosso Nogueira. Nogueira, já que estamos falando de caminhão, vamos fazer uma pergunta aqui. Se você fosse um caminhão, meu Deus. seria qual e por quê? Não pode ser um pedacinho de cada um, não? Pode. Vamos lá. Vamos lá, de um caminhão. Bom, seria o cabine do Actros, eu acho muito bonito. A cabine do Actros? Maravilhoso. Estrela 100, de coisa fantástica. Sensacional. Trem de força seria Volvo. Olha só, então agora melhorou a resposta. Hoje não é um caminhão, é um conjunto. É um conjunto. É um conjunto. Então, vamos lá, cabine do Actros, trem de força da Volvo. E o conforto Scania. Cabine do Actros, trem de força da Volvo, conforto da Scania. Excelente. Acho que seria um caminhão assim, para mim seria muito bom. E o porquê? Olha, vamos lá. Primeira cabine, porque você já falou, é muito bonita. Sim, eu acho muito impactante, particularmente, eu acho muito bonita. A Mercedes, ela assim, eu já trabalhei com essas marcas, como eu falei, cada um tem sua glória, né? Todas as marcas têm suas glórias e tudo mais. Mas a Estrela, ela é bonita, ela chama atenção. A Estrela não é só o fato de ser o caminhão, mas tem um pouco de glamour, né? Então, remete isso daí. Né? Então, isso chama muita atenção. E, por conta disso, né, a questão de chamar essa atenção, o trem de força, o Volvo hoje, né, por ter tido experiência, eu acho que é um puta de um caminhão nesse sentido, é um caminhão muito robusto, né? E conforto Scania, né? Que a gente mais escuta hoje, a Scania tem um conforto um pouco mais acentuado, né? Então, como fala, a voz dos clientes, a voz do cliente, né? Então, o que a gente escuta é muito, o Scania hoje tem um conforto melhor. Tradicionalmente a marca é conhecida pela exatamente, então, tanto pelo conforto e o consumo. Exatamente. Tradicionalmente é conhecida. Meu caro Nogueira, eu vou fazer algumas perguntas que você investiria ou passava. Ferramenta de telemetria. Investo. Investa? Sim. Por quê? Porque você tem que ter gestão na mão. Eu acho que você tem que... tecnologia hoje ela é fundamental para o nosso negócio. Né? Você ter a gestão na mão. Saber o que está acontecendo. E você também ter a previsibilidade. Isso é importante. Boa. Contrato de manutenção. Sem sombra de dúvida. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar? Em primeiro lugar. Contrato de manutenção, por quê? Porque o contrato de manutenção hoje, eu vejo ele com algumas oportunidades. Já aproveita e pode falar para os clientes. Ele é assim, talvez o dono do caminhão hoje ele tem que fazer o que ele sabe fazer de melhor. Ser um operador logístico. Né? O famoso core business. Exatamente. E eu, como vendedor de contrato de manutenção, essa preocupação de disponibilidade, manutenção, tem que deixar comigo. Né? Tem que deixar com o contrato de manutenção. Né? Então, isso também é um investimento e também eu entendo com uma redução de custo. Por exemplo, você com uma frota com contrato de manutenção hoje, você não necessariamente precisa ter uma oficina mais robusta,
né, numa garagem. Você tem apenas uma manutenção de pátio para eventuais emergências, né, e tudo mais. Agora, a responsabilidade maior de manutenção, de ações preditivas ou corretivas, fica por conta do contrato de manutenção. Eu acho o contrato de manutenção é um puta do negócio, é bem gerido, eu acho que para o transportador é fantástico. Mas para mim que sou leigo, o contrato de manutenção não é só das revisão? Não, Tem, é tudo. tem de outras coisas também? De manutenção, seja de troca de óleo, de manutenção seja completa, enfim, você... Hoje, ambas as marcas, né, ele é muito flexível hoje a montar a sua operação, né, mas geralmente é a parte de revisão preventiva e a corretiva, a completa, né, que cobra todas as manutenções de caminhões, com desgastes, enfim. Então, se eu quiser comprar um contrato completo e pagar para o concessionário, aí eu vou lá e conserta. Doeu, estando dentro das 4 linhas lá, liga 0800. 0800. 0800. E tem um fluxo de caixa, eu sei quanto que vou pagar. Hoje ou tem variação nisso? Tem variação. Hoje o contrato de manutenção ele pode ser flex ou pode ser aquele linear, né? Que você o preço pré-definido, né? Que você também consegue fazer aquela continha lá para saber quanto vai custar o seu operacional. E também tem o flex, que é portanto que você roda. Ele te paga por caminhão rodado. Que eu acho uma vantagem também. Excelente. Excelente. Peças remanufaturadas, investiria ou passava? Investiria. Investiria? Investiria. Que hoje é uma eu não falo segunda linha, mas é uma oportunidade de você diminuir o seu custo operacional. Eu já... E hoje, espécie, eu falo assim, provavelmente dito da Mercedes. A Mercedes era campeã em remanufaturada, né? Ela manda muito bem nisso, né? Eles têm uma linha chamada Alliance, é isso? Tem a remanufatura, tem a Alliance, que é vamos falar assim, uma segunda linha para a gente combater o mercado paralelo, né? Que hoje a Mercedes, para você hoje, você ir no mercado buscar, por exemplo, uma pastilha, deixa eu buscar dentro de casa, tem Mercedes, tem a garantia Mercedes, tem... Mas e fica próximo ali, se quiser comprar lá, fica muito próximo ali. E tem uma diferença, eu consigo economizar bem? Ah, sim. Consegue economizar bem? E justamente esse canal é para você atrair aquele cliente, né? Os clientes mais, que já tem uma frota mais antiga, né? Uma frota bem mais acentuada, então... E o cara, ele depende de uma manutenção um pouco mais barata, né? Uma manutenção que cabe dentro daquela operação dele. Então, a Alliance, ela te completa com isso daí. Te dá N opções e você tem uma manutenção que você tem itens de qualidade, mas com uma manutenção com custo bem menor. Mais em conta. Mais em conta. E aí está preparado para atender ambos os públicos. Quem consegue... Ambos os públicos. É muito... Você pega um cara que tem na caminhão novo, que está na garantia, que tem contrato, mas você tem um cara que tem... Mas, às vezes, na mesma frota, ele tem 2, 3 ou 5 caminhãozinhos lá que está mais antigo, que não tem contrato, ele mantém na frota, então usa a Alliance como essa ferramenta aí para melhorar seu custo. Para melhorar seu custo e manter de boa procedência. Isso, porque tem garantia, certo? Tem garantia. Tem garantia. Preço ou qualidade? Qualidade. Qualidade? Qualidade. A rede. Vocês estão investindo pesado nessas outras tecnologias, investe pesado em outras tecnologias também. Elétrico está forte. Elétrico está forte em São Paulo, inclusive, né? Qual da categoria que está elétrico? Eu vi esses dias numa concessionária, a Sprint elétrica já tem já. Temos a Sprint elétrica já, né? Que é a Sprint e o ônibus, né? O A500, né? Ônibus. Que já opera já em São Paulo. Ônibus, a Mercedes domina completamente o segmento, né? Muito forte. Muito forte no segmento de ônibus. E nós estamos com o elétrico já operando já praticamente desde o ano passado, né? Vamos falar assim, né? Tá bem... É um produto aí que já está, vamos falar assim, desde o ano, já está se consolidando aí. Aqueles que vai com os ganchinhos aqui. Não, esse não. Esse não precisa? Não precisa. Qual é porque é bateria? Bateria. Como os carros da Tesla? São baterias em cima e embaixo. Quer dizer que ele não anda mais com aqueles... Olha que sensacional, essa eu não sabia. Não, assim, tá vendo? Todo dia é um aprendizado. E para nós também, para mim também está sendo uma novidade, a gente está aprendendo também, porque é uma tecnologia nova, né, que até então, quando vai vir o elétrico, quando vai virar? Tá aí, já está acontecendo.
Cara, mas agora me surpreendeu porque eu não sabia que não utilizava mais o ganchinho Não, agora. não Agora precisa é nem não. Bota ônibus. lá no carregador, carrega lá e... Demora muito para carregar? Então, eu não tenho ao certo o tempo, mas, por exemplo, na garagem onde que a gente... Alguns clientes que a gente atende, carrega cerca de 2h30, 3 horas, algo nesse sentido. Né? Posso estar falando uma bobagem aqui, ao certo. Não, mas se for isso aí... Mas assim, é uma engenharia muito, muito doida, vamos falar assim, né? Você vê, tem uma garagem que a gente atende do grupo, inclusive, nós temos lá praticamente, são quase 100 carros operando, né? Então você vê que esses carros tudo carregando, então o cara carrega à noite, sai de manhã, volta no almoço, depois carrega um pouquinho, depois sai à tarde de novo, volta, e assim, não para. É bacana, assim, para nós está sendo bem desafiador e novo, né? Porque é uma tecnologia nova, né? Então, até para você dar manutenção no carro, cara, é diferente, né? É diferente de tudo que a gente está acostumado a fazer. E aí você teve que treinar a rede de concessionárias? Estamos treinando. Está treinando a rede para atender. Ainda, treinamos turma, estamos treinando, então... Claro, cara, a fábrica dá um apoio assim, fundamental, é fantástico. O apoio que a gente tem, a parceria, né? Essa preocupação deles com o pós-venda do negócio. Né? Vocês têm uma preocupação muito, muito forte nisso. Né? E que você falou. Aí o desafio cai naquilo que a gente fala, profissional. A gente não tem pessoas, né? Então você precisa preparar as pessoas para mexer nesse tipo de equipamento. E muitas das vezes, né? Já escutei por 2 vezes, né? Poxa, não vou mexer nesse carro não, vai tomar um choque aí, não, você vai ser preparado. Então, ainda você escuta algum outro ainda conversando, mas como é que eu vou dar manutenção num carro desse aqui? Se eu tomo um choque aí, tá doido? Porque não sei o quê. Então tem isso também, porque vai surgindo esses mitos, né? Até no começo também, eu vou te confessar, quando chegou, eu fiquei até meio de longe olhando assim, eu falei, cara, eu não vou encostar nesse negócio não, cara. Eu não vou encostar nesse negócio. Eu tomo um choque aqui, eu viro uma pena. Mas assim, é até você conhecer. Né? Você vê que é uma tecnologia fantástica, é coisa de outro mundo. E hoje, né, eu falo assim, do nosso time, que a gente tá bem aí, operando bem isso daí, você vê que é um negócio, não é complexo. É um negócio até simples. É simples de manutenção? Se for ver, até bem simples. É computador. Você tem que ter um computador. Como é elétrico, então você faz toda a leitura no computador. Né? É um negócio assim, quebrando paradigmas. Quebrando paradigmas. A gente está acostumado com o tradicionalzão, motor, câmbio, diferencial, aquela coisa toda. Cara, o elétrico é totalmente diferente. Totalmente diferente. E... caminhão elétrico também já? Ou esse ainda não? Não, ainda não. Eu sei que, esse ainda não. Sei que tem ainda... Está em teste, né? Mas ainda circulando, a priori não. Muito bom. O cliente de caminhão, ele é um pouquinho diferente do cliente de ônibus? Sem dúvida. É diferente? Sem dúvida. E pelo visto é grande a diferença, pelo sem dúvida. Sem dúvida, grande diferença. Né? Quais as principais diferenças? Senso de urgência. O do ônibus ele é mais urgente ou do caminhão? O caminhão também não deixa de ser, mas o ônibus, o perfil de atendimento é diferente, vamos falar assim, né? O caminhão, ele tem aquele senso de urgência que ele precisa produzir, o caminhão, quanto menos tempo parado, ele precisa produzir. O ônibus, o ônibus também não é diferente, mas o caminhão, ele não tem aquela rota, aquelas paradas fixas, né? Vamos falar assim, de manter. Então, onde que deu dor de barriga, cara, tu tem que ir lá atender, ou mais para atender. O ônibus não... Já é mapeado a operação, né? O ônibus já tem rotas são mapeadas. Então, são atendimentos que você faz muito no cliente, praticamente quase 100% no cliente. Né? Algumas coisas que você leva para dentro de casa. Porque, imagina, o cara, ele tem lá 100 ônibus. Tu vai fazer um recalque, ele vai levar 100 ônibus lá para o funcionário. Não tem nem espaço, não tem nem como você atender. Né? Então, você tem que se adaptar para você atender isso no cliente. E tem um convidado que foi no podcast, em outro podcast aqui, o Hélio, que atende exatamente esse público de ônibus aí, que ele falava que tem uma outra coisa no ônibus, a carga. A carga fala. Essa carga fala e filma. Fala e isso. Aliás, o principal é filmar. A carga fala e filma. Então, assim, é bem... E a manutenção... E garagem de ônibus, né? Eu tô circulando bastante, você vai aprendendo muito, cara. É um mundo muito... um mundo muito doido, é muito rápido, é tudo
para ontem, tudo acontece numa sinergia muito, muito grande, né? Então, são perfis bem diferentes. Nossa. Vocês também têm revenda de seminovos de ônibus? Temos também. E é um mercado, assim... Porque tem o cara que compra, ele quer renovar a frota, e vocês recompram e revendem também. Muitas das vezes, a própria empresa de ônibus, ela mesmo já faz esse trabalho de revenda de seminovo. Ela mesma já faz. Né? E é um mercado que eu também comecei a prestar atenção, porque, cara, é bem diferente. Uma outra coisa super interessante, você tocou num ponto interessante. As empresas de ônibus também estão seguindo essa tendência que surgiu em algumas transportadoras de revenda? Sempre. Elas fazem isso. Bastante também? Eu achava que estava popularizado só Não, eles fazem com bastante frequência. Porque, assim, às vezes, o que acontece? Ele renovam frota, ou repassa para algum outro cliente de uma outra região no Brasil, por exemplo, que naquele contrato, para aquele cliente, você pode operar com um ônibus, sei lá, de 15, 20 anos, por exemplo. Então, assim, é um mercado que ele é diferente, né? A dinâmica dele é bem diferente. Né? E tem uma sinergia ali, cara. Você vê que bastante oportunidade ali. E gira muito esse mercadinho. Aproveitando já esse tema já dos seminovos também, um tema que vem ganhando cada vez mais espaço, e para a gente que é de uma geração anterior, a gente no início achava até meio estranho, mas agora a gente está mais acostumado, locação. Porque a gente vem de uma cultura que a gente foi ensinado, tem que comprar um terreno, tem que comprar uma casa para construir. Tudo mais. Quem investe em terra não perde. Exatamente. Só que a gente está vendo uma mudança no mercado, e aí tanto em caminhões quanto em ônibus eu vejo menos. Particularmente vejo menos. Principalmente caminhões, que é o de locação. Você vê isso como tendência do mercado? O brasileiro aceitou de vez que não ter propriedade também às vezes é bom? Eu acho que cai muito naquele sentido. Eu não vou descapitalizar, o custo de uma locação atende dentro da minha operação. Ok. Eu acho que é uma tendência, é um business aí que... Porque está cada vez ganhando mais espaço. Está cada vez ganhando mais espaço esse business. Porque hoje a locação, né, ela tem um âmbito de você locar o caminhão, você já loca com manutenção, enfim, tem uns pacotes aí. O mercado tem várias opções aí, né, para você, né? Tem, já loca com manutenção, loca o caminhão e loca com manutenção, com imobilizador também, sem imobilizador. E vai tudo. Vai tudo. Então, mas aí você pega hoje uma operação, hoje depende da empresa, compensa, né? Falei, não vou ter que descapitalizar, não vou ter que investir, contratar, enfim, tem tudo pronto, né? As concessionárias estão pensando já em locar também, ou isso é uma conversa fora do papel da concessionária? Não, assim, existe a conversa, né? Mas ainda precisa... Estruturar. Estruturar. Porque para a concessionária seria algo possivelmente interessante também. Eu acho que seria uma segunda oportunidade. Você não entra de repente com a venda de um novo, mas eu tenho uma outra oportunidade com você ter um novo, mas locado, né, onde a responsabilidade de manutenção pode ser minha, pode ser sua, enfim, aí formatar de acordo com a operação e necessidade do cliente. Formatar de acordo mas eu vejo um grande crescimento. Né? Você está crescendo absurdamente, né? Absurdamente. A parte de locação está crescendo muito, né? Excelente. E aqui, para a gente ir caminhando para o nosso final, já vamos com quase... Passa rápido o tempo, já vai quase uma hora de podcast já. Passa rápido, é bom. Quando o papo é bom, flui. Vai embora. Quando o papo é bom, flui. Vai embora. Papo bom é bom em qualquer lugar. Exatamente. Na balada também, você vai lá, encontrou a menina, deu o papo, foi bom. Quando foi 6 horas, putz. É bom. Pô, acabou tão cedo hoje. Acabou cedo hoje, né? Quando o papo não flui, 11 horas tá ruim. Tá todo mundo embora. Tá todo mundo embora. Você falou de pessoas. Ao longo de 20 anos, você deve ter entrado em contato, tido experiência com várias pessoas. E certamente deve ter marcado e mudado a vida de algumas pessoas. Você lembra de alguém, de algum caso assim, ou que você foi impactado, ou que você impactou positivamente na vida de alguém? Olha, eu espero que tenha impactado bastante gente, viu? O que eu fui impactado, eu falo assim, eu tive um profissional que eu trabalhei, né, não vou citar o nome, mas ele me despertou, chamou muita atenção para esse lado, cuida das pessoas.
Você falou, cuida das pessoas, Nogueira. A empresa é feita de pessoas. Isso eu ouvi dele. Eu puxo isso dele. A empresa é feita de pessoas. Então, isso ele falou assim, vai nesse caminho, né? Porque por mais que você se aperfeiçoe no negócio, mas é pessoas. O negócio não é fácil. Vamos falar assim, tocar, fazer isso é fácil. Mas pessoas não. Esse é o desafio. Então, investe em pessoas, investe em empatia, investe em instruir, dar treinamento, enfim, engajar as pessoas. Isso é o mais importante. E fazer com que elas se sintam importantes no negócio. Isso é o mais importante. Faça com que elas se sintam importantes. Você vai ver que o resultado é certo. Então, eu acho que é uma tarefa que eu venho fazendo diário, errando, acertando, mas a gente vem fazendo diário. E agora, na vida das pessoas, eu espero que que eu tenha colaborado com bastante gente, né? Mas tem muitos colegas, né, que hoje eu posso contar, que falam assim, pô, Nogueira, você me ajudou em algum momento, que hoje me ajuda muito. Né? Eu fico muito feliz de ter dado, de contribuir com alguma ação, com algum movimento que hoje mudou a vida de uma pessoa. Né? Tem alguns colegas que são muito próximos, né? E outros colegas que eu não trabalhei, que eu trabalhei, mas de certa forma... você falou, agora vem na cabeça. Trabalhou num grupo que nós fizemos um movimento e, enfim, acabou acontecendo de uma pessoa ser promovida para um movimento que nós acabamos de fazer e tal. Eu nem imaginava. E as pessoas, o Dima me mandou uma mensagem no Facebook me agradecendo por tudo e tal. Eu falei, mas cara, mas eu não estou lembrando de você e tal. Não, mas você lembra de mim. Lembra que você falou para seguir assim, assado, seguir o caminho que ele queria ser analista de garantia. Falou, então, segue isso, toma cuidado com isso, foque nisso e tal. E hoje virou analista de garantia. Ele mandou, depois de acho que 1 ou 2 anos, já não estava mais no grupo, né? Ele falou, segui seu caminho, segui aquela instrução que você me deu. Hoje eu sou analista, estou muito feliz, agradeço pela oportunidade, agradeço pelas dicas, pelo ensinamento. Então, assim, um exemplo que vem na cabeça, mas... Hoje ele está como analista. Aliás, ele é coordenador de garantia num grupo que ele trabalha. E acho que é isso que a gente leva, né? Cara, no final das contas, Nogueira, eu acho que esse é o porquê central. Exatamente. É compartilhar. Esse é o porquê. Compartilhar sempre. Do que adiantaria chegar e crescer se não fosse para impactar positivamente a vida de quem a gente cerca? E outra, né? Como a gente fala, né? Você não aprendeu sozinho. Né? Não. Aprende, você não cresce sozinho. Não tem como. Né? Então, ainda mais no nosso negócio que você lidar com muita gente. Né? Então, e compartilhar e fazer... pegar isso das pessoas, né? Fazer as pessoas se tornarem inclusas, participativas. Né? Eu acho que isso é fundamental. A gente cresce, nós crescemos com isso. Nós crescemos com Crescemos isso. muito com isso. Nós crescemos com isso. Tem uma empresa chamada Mary Kay, que é fundada pela Mary Kay, acho que ela faz... Descarrinho rosa, né? Descarrinho rosa. Que ela fala o seguinte, um líder de sucesso lidera de 3 maneiras. Pelo exemplo e pelo exemplo. E a gente vê na sua fala, ao longo desse podcast, que foi muito gostoso, que você tem bons exemplos, excelentes exemplos para passar, para deixar de mensagem para o pessoal de casa. Gostaria que você deixasse sua mensagem para quem está ouvindo em casa, para quem está começando agora no mundo da manutenção, para quem já está há alguns anos e para quem quer ter aquela virada de chave. Pessoa que está em casa, que quer mudar a sua percepção diante do mundo que o cerca e diante do mundo da manutenção. Pois primeiro acho que é fazer o que gosta. É o que você gosta? Invista. Né? E compartilhe conhecimento, busque conhecimento. Acho que é o principal. E a virada de chave, né? Eu sempre falo assim, humildes com os poderosos, tolerantes com os mais pobres. Humilde com os poderosos. Tolerante com os mais pobres. Fala olhando para aquela cara. Humilde com os poderosos e tolerante com os mais pobres. Muito bem. E eu costumo fechar aí falando que é junto dos bons
que a gente fica melhor. Melhor ainda. Guimarães Rosa, junto dos Exatamente. bons que a gente fica melhor. Um abraço para você aí que está em casa, que vai assistir. E eu gostaria de terminar com a frase do inesquecível Ayrton Senna. Seja quem você for, seja qual a posição que você ocupe, do grau mais alto ao grau mais baixo, sempre faça tudo com muito carinho, com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá.